Ó, semana passada eu fui no Paraguai para ter uma experiência nova, eu não conhecia lá, eu aproveitei para trocar os celulares, o Mac, para comprar AirPods e tal. E foi uma experiência bem legal, eu conheci o Paraguai, conheci ali as principais shoppings que tem ali, um negócio bem legal. E aí eu peguei e troquei o iPhone, né? Esse aqui é o 16 Pro Max e esse que tá me gravando agora é o 17 Pro. E aí eu troquei o 17 Pro Max. Por quê? Eu comprei o 17 Pro porque nesse dia que eu fui lá no Paraguai, tinha esgotado e não tinha mais Pro Max. Então eu comprei o Pro e eu achei muito estranho, porque o Pro é muito pequenininho e o Pro Max é muito grande. Dá uma diferença absurda. Só que depois de uns 3 dias mexendo com o 17 Pro, falei, nossa, é estranho, é pequeno, mas tô me acostumando. 4, 5 dias, pô, tá quase normal. Uma semana eu me acostumei. O 17 Pro pra mim é normal. E aí, às vezes, quando eu mexo no Pro Max, que eu não vendi ele ainda, parece um tablet. O negócio é gigantesco. E o que eu quero trazer com isso? Quase tudo, ou em tudo, a neurociência explica que a gente se acostuma. Nós nos acostumamos com quase tudo na vida, seja coisas boas, seja coisas ruins. Tem um livro de um psiquiatra americano que chama Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, o nome dele. Esse livro, Em Busca de Sentido, tem muitos relatos, muito ricos mesmo, mas muito, que esse Viktor Frankl, psiquiatra, estava nos campos de concentração. Então estava ali como um escravo, trabalhando dia e noite. Eles recebiam para comer uma tigelinha de sopa rala, 300 ml de sopa rala e um pedacinho de pão. E é tão doido esses relatos que ele conta que ele ficava ali meio que orando, rezando, torcendo para que o cara que fosse servir a sopa, ele passasse a concha, a colher um pouco mais fundo, porque poderia vir 2 ou 3 ervilhas, tanto que a sopa era rala. E quando vinha essas ervilhas, ele chorava de emoção, ele ficava muito feliz. Então era um negócio desumano. E por viver muitos anos no campo de concentração, não sei se virou 2 ou 3 anos ali, 4 anos, ele viu, relatou, escreveu, estudou diversas pessoas e ele mesmo, como que essas pessoas iam se acostumando com o ruim. Então essas pessoas que viveram nesse campo de concentração, as que sobreviveram e voltaram para suas casas, tinham que fazer terapia durante muitos anos, porque o seu cérebro acostumou a viver de forma triste, a não ter sentido na vida. E quando elas eram soltas e tinham liberdade, cara, elas não sabiam como era a liberdade, como era ter comida, como era ter roupa, como era ter um lar, e elas ficavam apáticas, sem sentimento, porque o cérebro acostumou a ter esse sentimento, a viver dessa forma. E o ponto-chave é, talvez você se acostumou com a vida que você está vivendo hoje, mesmo você não gostando dela. Talvez você acostumou com o emprego de merda que você tem hoje, mesmo você não gostando dele. Talvez lá no fundo você tenha sonhos, tenha metas, tenha coisas que você pensa, eu sei que eu nunca vou realizar, mas se eu realizasse, ia ser incrível. Talvez é ser cantor, ser músico, talvez é viajar o mundo, talvez é conhecer um país, talvez é montar a sua própria empresa, talvez é ganhar 5 mil reais por mês, 10 mil, 20, 100, talvez é comprar um carro de corrida. Cara, o sonho é seu. A questão é, se você acredita nele ainda, continua. Se você não acredita, cuidado. Talvez você acostumou a ter uma luzinha lá no fundo, no fim do túnel, só que por viver tantos anos no emprego que você está, com os mesmos sentimentos que você está vivendo, o seu cérebro já se acostumou com isso e dia após dia você fica revivendo isso. Por quê? Ele não quer gastar energia para viver algo novo. Um livro que relata muito bem isso é do Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Ele explica especificamente, com vários estudos científicos, que o nosso cérebro se acostuma a viver nos sentimentos que ele vive todos os dias. Então imagina que nos últimos 5 anos você vive ali num sentimento meio ruim, meio de angústia, meio de tristeza, meio de problemas. Para economizar energia, o seu cérebro no dia seguinte, ele já se mantém nos mesmos sentimentos. E esses sentimentos negativos, eles não vão te levar a realizar os seus sonhos, não vão te ajudar a criar a sua realidade. Só que quando você se dispõe a mudar esses sentimentos e viver em sentimentos de amor, alegria, gratidão, isso vai fazer com que você consiga realizar os seus sonhos. Por quê?
Existem as frequências. E os sentimentos ruins são frequências baixas. A riqueza, a prosperidade, realizar seus sonhos são sentimentos de alegria, de gratidão, de entusiasmo. Quando você começa a mudar a sua energia vibracional, isso é física quântica, isso é física, você vai conseguir atrair situações, atrair pessoas e atrair oportunidades para que você consiga realizar os seus sonhos. Só que isso leva tempo e você precisa se esforçar para isso acontecer. Porque imagina o seguinte, tem 2, 3, 4, 5, 10 anos que você está acostumado a viver numa frequência baixa, com sentimentos ruins, no mesmo emprego, as mesmas pessoas, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Para que você saia daqui e venha para cá, são sentimentos bons, pensamentos bons, uma frequência boa, você vai precisar gastar uma energia por dias, semanas, talvez até meses, para que o seu cérebro acostume-se a viver aqui de novo, em sentimentos bons, em bons pensamentos, em boas ações e em bons resultados. E se você quer aprender isso em detalhes para entender como criar uma nova vida, realizar ali milagres em si próprio, ser curado, leia o livro Como se tornar sobrenatural do Dr. Joe Dispenza. Ali tem diversos relatos de pessoas que, seguindo o método dele, as práticas dele, conseguiram ser curadas de câncer, realizar os sonhos. Cara, é muito rico em detalhes. E todo o livro ali, praticamente em todos os capítulos, tem evidências científicas. Tem ali uma base científica muito rica, muito grande de experimentos que foram feitos para comprovar que tudo que ele fala não é religião ou misticismo. É ciência pura, é física pura e funciona. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo.